Olá, turminha do sexto ano. Hoje iremos estudar sobre doenças transmitidas pela água contaminada, né? Então, vocês aprenderam sobre o saneamento básico, sobre tratamento da água. Então, quando a água não passa por esses processos, elas podem estar contaminadas e vão causar doenças ao ser humano. Então, qual é a diferença entre a água poluída e a água contaminada? A poluída ela vai apresentar alterações físicas, como cheiro, cor ou sabor. Já a contaminada, ela contém, né, agentes vivos que causam doenças, que sejam por bactérias, vermes, protozoários ou vírus. Então, aqui é uma foto apresentando para vocês, né, representando água poluída, como foi dito, cheiro, cor e sabor. E contaminada, né? E as pessoas estão tomando banho e aqui está circulando micro-organismos que causam doenças. Então, quais são as fontes de contaminação? Vocês podem ver aqui, né? Os esgotos. As fezes, pessoal, contém um grande número de bactérias que auxiliam o processo de digestão. Porém, alguns micro-organismos presentes no nosso organismo, né? Podem causar doenças. Então, você poderá ser contaminado da seguinte forma: bebendo água contaminada, comendo alimentos lavados com água contaminada, tomando banho em águas poluídas. Então, quando acontece essas situações que eu falei anteriormente, podem causar algumas doenças, como a cólera, febre tifoide, giardias, amebias e esquistossomose. Dentre essas 5 doenças que eu acabei de citar, vocês irão conhecer algumas delas, não todas. Então, qual é a primeira? Amebias. Quem causa? Entamoeba histolítica. Então, a amebias é causada por um protozoário, né? Então, você pode ser contaminado através da ingestão de água ou alimentos contaminados com pessoas, com fezes de pessoas doentes. Então, aqui é o ciclo, né? Então, essa doença as pessoas podem adquirir porque em algumas regiões que elas moram não vai ter ou não tem saneamento básico, né? Então, a amebias, como eu fui falado agora anteriormente, é uma doença comum em regiões onde as condições de saneamento básico são precárias, né? Praticamente não tem. Então, quando eu falo essas condições, por exemplo, a casa de uma pessoa tem que ter fossas, né? Que é um local onde armazena, guarda as fezes. Então, em algumas regiões, as pessoas não têm condições, né, de ter essas fossas. Então, elas fazem sua necessidade em locais abertos e, com o decorrer, as consequências nessas fezes, tem essa amebíase, né, desse protozoário nas fezes, que vai causar a famosa doença chamada amebíase. Então, quais são os sintomas? Diarreia sanguinolenta, né, e calafrios. Diagnóstico para essa doença, através de exame de fezes, em casos mais graves, de imagem e de sangue. A doença chamada giardias, né, causada por a giardia lambilia, é também causada por um protozoário, né? Aqui é novamente o ciclo. As giardias também, a pessoa adquire ela através de ingestão de água e alimentos contaminados, né, por indivíduos que são portadores, né, desses protozoários em suas fezes. Então, como foi dito, a giardia é uma doença que a pessoa adquire através de água e alimentos contaminados. E esse protozoário está via fecal, né? Nas fezes, estão presentes nas fezes. Quais são os sintomas dessa doença? Diarreia, cólicas abdominais e mal-estar. Já a esquistossomose, quem é que causa a esquistossomose? Iremos ver agora, né? A esquistossomose. Então, gente, a esquistossomose
né, é causada por um tipo de verme. É por um verme, né? A pessoa, ao entrar em locais como açudes, lagos, sem proteção, né, pé descalço, a larva que está aí nesse local vai penetrar, né, na pele do indivíduo e vai acontecer o ciclo, né? Vai acontecer o ciclo. Mas assim, a pessoa vai tomar banho nesse local, né? Então, esse verme está presente nas fezes, né? Nos ovos. Os ovos, com o tempo, ele vai se transformar, né? Só que tem um porém. Essa doença, ela tem dois hospedeiros, o definitivo e o intermediário, né? Então, aqui no caso, o caramujo, essa doença também, ela tem dois hospedeiros, como eu disse. O intermediário e o definitivo. O intermediário é por um tipo, né, um certo tipo de caramujo. Então, ele fica por um tempo com essa larva, né? E após essa larva penetrar na pele do homem, no indivíduo, né, ela vai passar por outro processo, vai ser chamada de larva cercária. Então, a primeira fase desse verme é os ovos, a primeira larva é o miracídio e depois de um tempo vira cercária. Aí novamente ela fica no corpo da pessoa, do indivíduo, vai acontecer o ciclo, novamente a pessoa que estiver infectada vai novamente, né, acontecer o ciclo e vai as pessoas que for nesse local, né, poderão adquirir essa doença. E essa doença também chamada de barriga d'água, né? É chamada de esquistossomose ou a famosa barriga d'água, como você pode ver nessa imagem, né? A pessoa no começo, o seu corpo é de uma forma e depois que a doença o verme se instala, se desenvolve, a pessoa fica com a barriga grande, famosa chamada barriga d'água. Então, como foi falado, né? Tem o hospedeiro intermediário e tem o definitivo. O homem é o definitivo e o secundário, o intermediário, é o caramujo. Aqui, novamente, como eu falei, tem um ciclo, né, que já foi explicado a vocês. E também vai ter a doença chamada leptospirose, que é causada pelo micro-organismo, que é a bactéria, e o outro ser vivo, né, que fica com a doença, com a bactéria, até ela ser transmitida para outra pessoa, é o rato, né? Então, o rato é o hospedeiro, né? Que vai levar, né? É o intermediário, que essa bactéria está presente na urina do rato. Então, de novo, essa bactéria está presente na urina do rato. Então, quais são os cuidados? A pessoa não deve tomar banho em qualquer local, andar em ruas, essas coisas que tiver lixo, sempre calçadas, né? Quando tiver águas, quando chover, não entrar em contato com água que pode ter urina de ratos. Então, tem que ter cuidados, né? Para não adquirir essa doença, viu? Então, vocês podem aqui ver representando, né? Criança tomando banho, né? Então, isso aqui não é certo, porque pode sim elas com o tempo adquirir a doença. Então, como esse conteúdo é falando de cuidados, né? Então, para evitar essas doenças, temos que ter cuidados de higiene. Então, quais são as dicas? Nunca beber água não potável. Sempre lavar as mãos, né? Lavar bem as mãos. Aqui são as maneiras certas de lavar as mãos. Antes de comer qualquer alimento, tem que ser lavado. Quando nossos pais, né? Os pais de vocês fizerem a feira, essa parte de fruta, vocês não devem comer diretamente, tem que ser lavado, né? De preferência,
água com um pouquinho de água sanitária, que é para poder matar os micro-organismos. Assim podemos evitar adquirir qualquer uma dessas doenças. Cortar as unhas e manter sempre limpas. E defecar em locais apropriados. Então, dessa parte aqui, né, depende da região onde as pessoas moram, onde tem as suas necessidades, né? Se realmente a região tem tem essa parte de saneamento básico e as que não tem. Então, são situações opostas, mas temos que ter bastante cuidado e ter higiene com as coisas, com a gente e com a água que vamos tomar, locais que podemos tomar banho, né? Então, isso são dicas que vocês estão aprendendo hoje para ser usado depois. E sempre tomar banho e consumir água limpa. Então, só aqui um pequeno resumo. Vocês aprenderam que a água que chega às nossas casas passa por um tratamento, né? Então, aquela água ali, sim, é potável, né? Então, você pode consumir sem problema nenhum. Então, gente, eu espero que vocês tenham compreendido um pouco sobre esse conteúdo. Realmente utilizem as dicas. Vocês agora irão praticar o que vocês aprenderam hoje com a atividade do livro e um TD. Espero que tenham todos um ótimo dia, bons estudos, leiam bastante. Até a próxima aula.